Esse texto é um texto da Escritura, um dos mais impressionantes com respeito a Cristo, a Jesus, né. E, às vezes, a gente olha para alguns textos, irmãos, e pelo costume, pelo hábito da leitura e pelo hábito também da pessoa de Jesus, de quem Jesus se revelou a nós na Escritura e no nosso coração, a gente olha para o texto: "Ah, isso aqui é comum para Jesus". E é claro, ele é o Cristo. E, às vezes, a gente perde a sensibilidade do peso que o texto carrega e do peso que a cena traz para nós quando a gente vê uma cena como essa partindo de Jesus, certo? Então, acompanhe a leitura. João capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto do coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus, e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: Agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás os meus pés. Disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lavo-me somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós já estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria trair. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou um manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que eu fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos deixei o exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. E não me refiro a todos vós, conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a escritura, o que comia do meu pão traiu-me. Digo-vos isso desde já, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu me enviar, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse texto, pela palavra, pela escritura, e pedimos agora a tua graça sobre nós, para que a gente entenda e aplique no coração aquilo que o Senhor tem para nós, e saiamos daqui melhores do que entramos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem aqui já viu um vídeo, quando está zapeando o seu Instagram, já viu um vídeo em que um jovem negro está num júri, num tribunal, e ele fala algumas coisas sobre a pessoa que ele perdeu, que no caso da história é o seu irmão, e aí ele levanta e diz: Eu não tenho nada contra a pessoa que está de frente para ele, que matou o seu irmão. Ele diz: Eu fui ensinado a amar as pessoas. Aí ele olha para o juiz e diz: Eu posso levantar daqui e dar um abraço nela? E o juiz deixa, e ele levanta, e ele pega a pessoa que matou seu irmão e dá um abraço, os dois choram. Você já viu esse vídeo? Por várias vezes ele roda ali no Instagram e várias vezes ele aparece para as pessoas. Esses dias atrás, sem saber, eu e a Nilce tínhamos um programa, num canal que a Nu gosta, da Sina gosta de assistir, de investigação, e esse programa contava a história de uma policial violenta dos Estados Unidos, uma jovem, uma mulher, uma policial muito violenta, o que tudo indica no documentário, e essa policial chega em casa depois de um dia de trabalho,
e ela entra no apartamento errado, ela erra o andar. E entra, em vez de entrar no seu apartamento, ela entra em outro apartamento. E quando ela tenta abrir a porta, ela percebe que a porta está aberta e ela já saca a sua arma e abre a porta. E como a casa não é dela, está sentado tomando um sorvete um jovem, evangélico, cantor de coral, um cristão que havia se mudado da sua cidade pequena para uma cidade maior dos Estados Unidos para fazer as coisas que queria fazer na vida. Estava muito contente, longe da família, mas feliz porque tudo se encaixava. E esse rapaz está sentado tomando um sorvete. E ela entra com a arma e punho e dá voz para ele de prisão e ele diz, mas eu estou dentro da minha casa. E levanta para conversar com ela e ela atira nele. Quando ela percebe o que fez, que ela entrou no AP errado, que ela percebe que não é a sala da casa dela, mas ela já tinha tirado, ela é de desespero. E daí tem todas as imagens dela ligando para o socorro e gritando nos corredores e as pessoas filmando. E então chega o socorro, mas o rapaz acaba falecendo. Morreu. E aí tudo leva para uma trama muito maior, porque ela tenta justificar o seu crime com mentiras. E aí o jovem é negro, e a gente sabe que isso tudo hoje leva tudo isso a um patamar muito maior. Ela era uma jovem branca, bem branca, veio loira aí, um jovem negro. Então tudo mais, toda aquela questão americana. E o mais interessante é que dá depoimento o pai, a mãe do rapaz, a família, policial, outros policiais, todo mundo vai falando e os que estavam investigando, e todo mundo fala no documentário. E esse jovem, o irmão mais novo, é o que menos fala. Ele aparece poucas vezes no documentário. Quase ele nunca tem uma opinião sobre as coisas. Tanto é que no meio do documentário eles vão dizendo, ele parecia estar anestesiado por ter perdido o irmão, parecia que ele não tinha nenhuma opinião a ser dita e tudo mais. Quando chega nessa hora, que todo mundo vai falar no tribunal, vem o depoimento dele. E ele é o que menos falou. E quando ele fala, ele faz uma coisa absurda para todo mundo, inclusive para a própria família do rapaz. Ele diz, o meu irmão cria em Deus, então o desejo do meu irmão é que eu te perdoasse. Então eu posso te dar um abraço? E ele quebra todo mundo. Aquela cena ali, quando você vê no Instagram, fora do contexto, já quebra. Mas olhar do documentário todo, aquilo arrebenta com tudo, porque ninguém espera aquilo. Ninguém espera. Ninguém espera que alguém olhe para alguém que matou o seu irmão de maneira covarde, por mais que ela também tivesse errado o apartamento, né? Não justifica e tudo, mas uma história estranha, toda doida, e ele levanta e acaba. E, incrivelmente, o documentário acaba aí. A cena toda do tribunal termina. Aquela mulher é, sim, penalizada, não do jeito que queriam, a família que estava clamando por justiça. Ela é penalizada porque cometeu um erro, matou alguém, errou, mas tudo termina num abraço. E esse jovem diz depois, não poderia fazer outra coisa. E é engraçado que ele não aparece o tempo inteiro. E quando aparece, você percebe que ele é o único que deveria ter aparecido desde o começo. Com essa cena, a gente olha para essa cena de Jesus e diz o mesmo. Jesus aqui está na mesa com aquele que o vendeu. E o texto diz que Jesus sabia que era ele. Jesus sabia que era ele. E ele está na mesa com esse rapaz. Quando a gente lê o versículo e diz assim, Jesus sabia quem ele atraía, você diz, agora é a hora de Jesus. Ele vai levantar da mesa e vai falar um monte para eles. Ele vai apontar o dedo para Judas e vai dizer, você acha que eu não sei o que você vai fazer? Não é isso. Quando a gente quer pegar alguém num erro, a gente não trama isso, a gente monta um cenário e faz a pessoa ir até a hora que a gente olha para a pessoa e diz, te peguei, eu sabia, você achou que estava me enganando. Esse é o cerne do flagrante, quando alguém quer pegar alguém fazendo uma coisa errada. É esperar o momento certo para expor. E o texto diz que mesmo sabendo, Jesus lava o pé de Judas. Ele faz uma coisa absurda, por isso que eu disse que a gente lê o texto que perde a emoção, porque como a gente tem contato com o evangelho, a gente diz, não espera nem outra coisa de Jesus. Claro, a gente tem Cristo já morto e ressuscitado, a escritura pronta, para quem tudo isso aqui. Mas eu quero que você se imagine nessa mesa de ceia. Eu quero que você se imagine sabendo que Judas iria vender. E dizendo assim, vai Jesus, levanta, é a hora. Não é assim que a gente fica quando vê filme, quando vê novela? Que a gente sabe que a pessoa que está fazendo mal vai ser enfim pega. A gente não fica ali torcendo para esse momento. Jesus literalmente torce o momento. Ele não expõe Judas. Ele lava o pé de Judas. Depois, mais à frente, você conhece a escritura, sabe que Jesus dá um beijo no rosto dele e o chama de amigo. No Getsemane.
amigo, o que vieste fazer? E dá um beijo. Recebe o beijo e dá um beijo em Jesus. Isso torce o momento. Isso volta ao momento. Então, existem, irmãos, pouquíssimos relatos que demonstram para nós de maneira tão clara a personalidade de Jesus Cristo, como esse texto aqui. Nós vemos aqui uma harmonia entre os ensinos e a conduta de Jesus. Esse texto mostra que há uma harmonia perfeita entre o que Jesus falava e entre o que Jesus fazia. Porque falar que a gente perdoa, que a gente ama, que no dia que alguém fizer algo a gente está em Cristo e vai perdoar, é uma coisa. Quando isso acontece, a gente conseguir, é outra coisa. Em Jesus, a gente percebe que se ele falou, é como se ele já estivesse fazendo. É uma harmonia perfeita entre o que ele fala e o que ele faz. E João vai dizer para nós que Jesus sabia que o momento crucial estava chegando. A hora de ir para o Pai. Isso aqui dá mais peso ainda ao que ele fez. Porque ele sabe que é a partir de Judas que isso vai acontecer. Que é para a traição de Judas que tudo vai dar, que vai se iniciar esse processo doloroso da cruz. Ele poderia ter estancado aqui. Quer saber? Eu não vou deixar Judas fazer isso. E assim eu não morro. Percebe? Mas ele deixa isso acontecer e para provar que isso tem de acontecer, ele faz o contrário. Ao invés de expor o traidor, ele ama o traidor. O texto diz que mesmo sabendo, ele não se desconcentra do que ele veio fazer. Ele permanece. E o que ele veio fazer? O texto é claro. Amar aqueles que o Pai lhe deu do mundo. Tendo-os amado, amou-os até o fim. Você consegue entender que nessa sentença Judas está incluído? Ele vai dizer que Judas não está limpo. No final, né? Nem todos vós estão limpos. Isso é uma coisa. Mas o fato de Judas não ter sido limpo pelo evangelho, pelo ministério de Jesus, e estar ali para cumprir o que ele tinha que fazer, ele é amado também. Tendo amado os seus, e entenda, Judas foi escolhido. Por mais que a escolha tenha sido para que se cumprisse a Escritura, ele foi escolhido. Então ele recebe desse amor. Ele recebe disso. Até para que a sua traição valha, né? Porque se Judas é escolhido, mas fazem bullying com ele e tiram ele de lado, teria razão para ele ter traído. E ele traz sem razão. Então, quer dizer, ele foi acolhido e amado, para que o que ele fizesse tivesse culpa. Não é que Judas sofria bullying e aí traiu. Não. A traição dele é tão errada que ele foi amado, como todos os outros. Recebeu de Jesus o que todos os outros receberam. E por si decidiu trair. Entende? Então Jesus não se desconcentra. Amou os seus até o fim. O objeto de Jesus são eles. Do amor de Jesus são esses homens. São esse grupo pequeno e que Jesus se devota a eles, mesmo sabendo que dali viria aquele que iria patrocinar, podemos dizer assim, a sua maior dor, né? Que iria vendê-lo para a cruz. Jesus mostra aqui a verdadeira extensão do amor dele, que é realmente limitado. Isso aqui é um amor para além. Eu quero que você tenha em mente o jovem de novo da cena do tribunal. Gente, ninguém faz aquilo ali por mídia, para aparecer. É um irmão que morreu injustamente. Não é porque tem câmera aí e quis aparecer. Aquilo ali é uma extensão de amor que a gente não compreende, porque você assiste documentário, você trava. Você diz, puxa vida, antes ele tivesse levantado e dado um tiro nela, ia ficar mais bonito o documentário. Porque quebra a gente. Quebra a gente saber que tem alguém que vai abraçar o assassino por irmão. Só lhe diz, não. Não é bem assim que as coisas acontecem, entende? Jesus está mostrando aqui a extensão do amor dele e que isso era possível a nós. João diz também que Jesus sabia muito bem quem era e que tinha vindo do Pai para o Pai voltaria. Olha só. Sabia também que tudo tinha sido entregue em suas mãos. E com essa certeza divina em si, de quem é e daquilo que pode fazer e que deve fazer, ele decide amar. Gente, isso aqui é um absurdo porque se a gente tem um poder absoluto desse, a gente negocia o amor.
Já pensou você ter o poder absoluto de mudar a situação do Brasil? Deus diz assim: ó, o que você disser vai acontecer. Eu tenho certeza plena, gente, que a primeira frase que ia surgir na nossa cabeça, e eu falo por mim, mas eu não falo sozinho, é: eu quero esse na cadeia agora. E puf, no passe de mágica, estávamos atrás das grades. Hã? Nomes aí que bombam na rede social. Eu quero esse aqui preso. Aí você vai pensar em outros e dizer: eu quero esse livre, porque estão presos injustamente. Não é isso. Jesus tem o poder, sabendo que tudo tinha sido entregue, que tudo está na sua mão, que ele veio do Pai, para o Pai voltaria. Tendo tudo isso estabelecido, a gente esprega a mão e diz: agora, o que Jesus fará? O texto diz que ele vai dar uma lição de amor na contramão de tudo que a gente pensa e espera de alguém. Então, eu queria falar sobre isso nessa manhã. De onde vem o verdadeiro valor das coisas? O- Nós somos seres humanos que gostamos de validação, né? A gente gosta disso. Quando a gente é adolescente, talvez esse seja o maior momento quando você começa a frequentar uma escola, por exemplo. Você vai caçar uma tribo dentro daquela escola, um grupo, a gente chamava em Curitiba de galera. Você vai caçar uma galera em que você seja importante naquele meio. Isso é normal, a psicologia explica isso. Você vai chegar na escola com 300 alunos, você não vai ser amigo de 300, não vai ter como. Mas vai ter sempre 2, 3, 4 que você vai se juntar e vocês vão rir das coisas mais absurdas. Vocês vão ter piada interna aleatória que ninguém entende. Os pais vão olhar para vocês: eu tenho 4 toncos aqui dentro de casa que estão rindo à toa, e eles estão rindo das coisas que não tem nada a ver. Um faz um som com a boca e os outros 3 nem morre de dar risada. Porque a gente caça tribo, a gente caça quem gosta, a gente caça quem se identifica. Isso é da gente. Isso tem a ver com validação. A gente está começando, vem saindo da sociedade menor que a gente vive, que é família, núcleo pequenininho, para ir para a sociedade maior, e a gente precisa do quê? De um núcleo menor nessa sociedade maior, diferente do núcleo que eu já tenho, porque em casa eu já tenho a conversa com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com a minha irmã. Lá já tenho tudo, eu estou indo para mais. Como eu tenho mais, eu não vou conseguir abraçar todo mundo e conhecer todo mundo, então eu tenho que ter o meu. Então a gente precisa de validação. A gente precisa de alguém que concorde com a nossa bobagem, com a nossa bobeira, com a nossa besteira. Ou se você for alguém inteligente, você vai ir num grupo onde as pessoas falam de coisas inteligentes, porque você quer essa validação. A gente quer ser aceito, a gente quer ser validado, a gente quer ser autenticado por um grupo. Sabe? Aquele grupo que daí o dia que você falta, eles dizem assim: puxa, fulano não veio, hoje não teve graça. Aí você diz: puxa, que legal, eu faço falta. Alguma coisa que eu faço é legal, por mais que seja dito uma coisa tonta, que a gente ria quando é adolescente, né. Por mais que seja uma piada interna, totalmente absurda e sem nenhum sentido, mas é quem que vale para aquele grupo que ele está entrando e para que ele quer naquele grupo. Entende o que eu quero dizer? A gente precisa disso, precisa ser validado, precisa. A gente entende aí da onde vem isso. O que o cristão deve esperar como algo que autentique? Que ele está no lugar certo, no jeito certo, fazendo a coisa certa, no grupo certo. Então, de onde vem o verdadeiro valor? Primeiro, de quem valida. O valor vem de quem autentica, tem que vir de lá. Veja o verso 16, eu quero reler com você. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se, de fato, saber essas coisas, serei bem-aventurados se praticardes. Olha o que Jesus diz aqui. E para a gente entender a atitude de Jesus, a gente tem que analisar o contexto do que Jesus fez aqui. Lucas vai nos dar uma luz sobre o que estava acontecendo nessa ceia para Jesus tomar essa atitude de lavar o pé, os pés dos discípulos. Na versão de Lucas, da última ceia, ele diz o seguinte: suscitaram entre si, e aqui ele está falando dos 12 discípulos, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Lucas vai dizer que quando eles se encontram para essa última ceia, eles começam a discutir quem deles era o mais importante. Aí a gente pergunta: mas como surgiu essa discussão? Começou como? Com uma piada, e aí o outro não gostou da piada, aí começaram a
ali a disputar tamanho, grau de importância dentro do grupo, como que começa? A questão é a seguinte: quando alguém se reúne para uma ceia, aqui nessa época, eles precisam de alguém para lavar o pé das pessoas. Toda festa tinha isso. Então, geralmente, um escravo ficava na porta com uma toalha e com uma vasilha de água. E quando você chegava para a festa, para o jantar, essa pessoa lavava o seu pé. Por quê? Porque na Palestina não tem asfalto. Lá na terra de Jesus, era tudo pedra, areia, nesse tempo. Então, quem caminhava sujava os pés. Não tem tênis fechado, né? É só sandália e chinelo. Então a pessoa tomava aquele banho em casa, mas tinha que ir a pé. Quando ia a pé, sujava todos os pés. Então, na própria casa, ela mesma lavava os seus pés. Chegava em casa e lavava os pés quando entrava. Mas, numa festa como essa aqui, no convite para uma festa, quem dá a festa contrata ou já tem um escravo no serviçal que faça isso, que fique na porta lavando o pé das pessoas. Como ali é um lugar que eles arrumaram para ceia, um lugar que não estava preparado para isso, não tem essa pessoa, não tem esse empregado para lavar o pé. E o que acontece? Eles têm que lavar os próprios pés. Só que aí, os 12 bonitinhos começam a brigar e dizer: ó, quem de nós aqui é o menor que vai lavar o pé dos outros? Quem de nós aqui é o menor que vai fazer o serviço do escravo? Que vai fazer o serviço do empregado? Quem aqui que lava? E começam a discutir. Quem seria o maior? Né? Quem seria o maior que não lava o pé dos outros? Vamos por eliminação. E o último que sobra é o que lava. Essa era a ideia. Então veja, sem dúvida, eles ficariam muito felizes de lavar o pé de Jesus. Jesus é mestre, eles dizem isso o tempo inteiro. Mas eles não podem conceber a ideia de lavar o pé um no outro. Isso não, tem que ter alguém aqui que é menor que todo mundo para fazer isso no pé de todos. Porque essa é uma tarefa para empregado, para inferiores. Né? Não é tarefa para qualquer um. Eu não vou lavar o pé de Pedro. Eu não vou lavar o pé de irmão. E tem o pé de Judas na história aqui, que ninguém ainda sabe o que vai trair, só Jesus. Então isso explica que essa é o porquê que Jesus agiu assim, por causa dessa questão. Veja, Jesus inverte as funções normais. Vamos para uma pergunta simples. Se tivesse que escolher ali um menor mesmo, se essa fosse uma questão, Jesus lavaria o pé de todo mundo? Ao contrário, Jesus seria o topo, né? Se Jesus começa a discussão e diz assim, ó, eu vou dizer aqui quem que é o menor. E ele dizer, o maior você já sabe, não precisa nem falar. Esse sou eu, então eu não vou lavar o pé de ninguém. Se essa fosse uma questão. Jesus inverte. Já que ninguém aqui entendeu até agora o que é ser, que aqui não tem tamanho, melhor dizendo, então eu vou mostrar para eles. Aquele que nunca lavaria o pé de ninguém se fosse para contar a posição, levar em conta a posição, é exatamente o que faz isso. Jesus diz, eu vou ensinar para esses 12 que ainda não entenderam. Já que eles não querem lavar cada um o seu próprio pé, já que eles acham que deveria ter um empregado aqui para lavar o pé de alguém, que eles, como assim não tem um empregado para lavar meu pé? Jesus diz, então eu vou fazer essa vez. Deixa comigo. E, gente, a cena de humildade de Jesus, ela é, na mesma medida que ela é desnecessária, ela é atordoante. Ela é desnecessária porque é inconcebível que um mestre se propõe a fazer isso, lavar o pé dos outros. E é atordoante porque ela é uma demonstração de amor, um símbolo de purificação, que é o que a gente vai ver mais à frente, e um modelo de conduta. Ele exige isso agora de nós. Essa humildade. E os detalhes aqui são reveladores. Por isso que eu disse que às vezes a gente lê o texto e perde a emoção do texto porque já está habituado com ele. O texto diz que Jesus se despe. Ele tira a roupa. Ele, além de se fazer um empregado, um escravo, ele ainda se faz de um escravo mais escravo que todos. Ele se despe. Fica nu. Só tem homem no ambiente. E ele coloca uma toalha em volta da cintura. Jesus, vamos dizer assim, nessa simbologia, se humilha e se humilha no máximo que alguém pode se humilhar. Porque ele fica nu com uma toalha na cintura para se ajoelhar no chão, para se rebaixar, para se expor, para lavar o pé
de homens, para lavar o pé de homens que acham que são bons demais para lavar o próprio pé ou para lavar o pé de alguém. Isso aqui é humilhante, não é? Não é humilhante para Jesus, é humilhante para nós. É muito humilhante. Você já passou por essa situação em que alguém te pede uma coisa para fazer e é seu superior, seja pai, mãe ou patrão, e você diz: "Já faço", e de repente você olha aquela pessoa fazendo e que ela pediu para você fazer, daí você: "Ai, hum", aí você fica assim de jeito e diz: "Não, não, deixa que eu faço". Você tenta tirar a pessoa dali, mas ela sem falar: "Não", e continua. Já passou por isso? Isso é humilhante, não é? Isso é humilhante dizer assim: "Ó, faz isso para mim", você diz: "Já vou". E você quer fazer, não é que você não quer, mas você tá ali distraído meio que rapidinho. Só que você se distrai, não vai por pura preguiça, alguma coisa. Aí você vê a pessoa que te pediu fazendo, e ela que manda, e ela tá fazendo. Gente, isso é de um constrangimento enorme. Se diz: "Ah, demorei", ele tá fazendo. Ele não precisa nem explicar porque você não fez. O fato de ele estar fazendo já te humilhou, já te jogou no chão e já te esquisinhou sem levantar a posse com você. Exatamente o que acontece aqui. Imagina esses 12 sentados, com Jesus naquela situação ali, ajoelhado no chão na frente deles. Um olha para o outro e diz assim: "Ah, que besteira que a gente fez. Poxa, e agora, dá para fazer ele parar? Não dá, ele está fazendo com todo amor". E aí aquele constrangimento, né. Eu fico imaginando Jesus pegando o pé, gente, e esfregando. Isso aqui é de arrebentar com qualquer coisa. O sujeito tá ali com o pé e diz, coçando a cabeça e diz: "Ó, por que que eu deixei chegar nesse ponto? Por que que eu não fiz eu mesmo? Que vontade de sumir, que vontade de desaparecer dessa cena". E Jesus está ali, demonstrando amor. Jesus diz aqui, ou como nas palavras de Lucas ele mesmo diz, aqui ele fala com Atos e João, Lucas registra que ele disse isso: "Eu estou entre vocês como quem serve", e é o mestre, é o rei, e ele diz: "Eu estou como quem serve". Aqui a gente vê as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses sendo, desenhadas numa cena, atuadas numa cena que é aquele que, embora sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e tornou-se servo. O que Paulo escreve em Filipenses aqui está sendo encenado, está sendo praticado. Jesus está fazendo isso, sendo obediente até a morte e morte de cruz, lavando o pé, os pés dos discípulos. Então veja, esse inigualável autoesvaziamento de Jesus vai alcançar o auge na cruz. Aqui é o primeiro ato. Na cruz é o ato maior. É ele morrendo, não é só lavando o pé, é morrendo por pessoas. Morrendo. Jesus se veste da nossa humanidade, reconhecido como humano, se torna menor de todos e vai de olhos abertos para um sacrifício, para uma cruz. É isso que nos valida. A divindade de Jesus é revelada supremamente no momento de maior fraqueza dele. A gente acha que a divindade de Jesus é revelada no momento dos milagres, que ele olha para o vento, para o mar e eles obedecem, que ele multiplica pães, que ele ressuscita mortos, mas não. A divindade de Jesus é revelada a nós no momento de maior fraqueza desse homem, numa cruz. É ali que Deus é revelado. Isso vai contra tudo, gente. Isso vai ao contrário de tudo. E ele faz uma pergunta que arrebenta: vocês veem o que eu acabo de fazer? Os 12, se pudessem, tivessem voz para sair, diriam: "Claro, o senhor acabou de humilhar a gente. Claro que a gente viu o que o senhor acabou de fazer. Tudo bem, já entendemos. Para, já entendi", né. Ele faz uma pergunta retórica, porque a resposta é óbvia. Ele diz: "Vocês me chamam de mestre e senhor e fazes bem, porque eu sou isso mesmo, não parem de me chamar assim. Mas, não obstante, eu estou disposto a fazer isso por vós, um trabalho de um escravo, um trabalho de um empregado, de um reles empregado. Sem dúvidas, vocês não acham que um discípulo merece mais honra que o mestre, que o servo merece mais honra que o seu senhor. Mas se eu fiz isso por vocês, vocês têm que estar preparados para fazer um pelo outro também." Volta para a cena lá do tribunal. Aquele jovem lavou o pé daquela moça, assassina do seu irmão, de um jeito
que ninguém esperava dentro daquele tribunal. Aquele moço, de alguma maneira, em algum nível menor, replicou essa cena aqui. Replicou. Isso é incrível. Isso destrói um ambiente, isso é tão oposto ao que se espera, é tão quebra de expectativa. Queria ter a chance de usar essa expressão no sermão, consegui. É tão quebra de expectativa que arrebenta com tudo, gente. Até com quem não está envolvido. Eu estou na sala da minha casa, a quilômetros de distância desse tribunal, a quilômetros distante do tempo que isso aconteceu, porque já faz uns anos, e eu fui impactado, sentado no meu sofá, olhando isso, por um documentário. Eu nem estava lá. Tem gente narrando. Não é nem a cena acontecendo. Isso me destruiu no sofá. Eu imagino que foi para quem estava dentro daquele tribunal. O evangelho sendo pregado de um jeito absurdo como aquele. Pela vida desse jovem que pouco fala, que pouco tem a dizer no documentário inteiro. Mas na hora que é perguntado, ele cala todo mundo como se todo mundo tivesse levado um murro na boca do estômago. Com um ato só. Ele olha para o juiz e diz: eu posso dar um abraço nela? E o juiz tem que ser muito doido, né? Porque para ele estar com uma faca escondido, alguma coisa doida, e ele pode. Nem o juiz se contém e deixa. E aquela moça chora, desesperada, porque ela não espera aqui. Ela entrou no apartamento errado e agiu conforme sempre agia com o policial, que segundo o próprio documentário ela já era difícil de lidar, ela era violenta demais por causa da sua farda. Que absurdo, gente! É o que Jesus faz aqui. Se eu estou dando exemplo é porque vocês vejam e se comportem igual. Façam igual. E veja, nas palavras de João, Jesus sabia que era Deus e não tinha dúvida disso. Sabia que veio do Pai para o Pai ia voltar. Sabendo quem era, ele entende que pode fazer qualquer tipo de serviço. Por quê? Se ele sabe quem é, nada do que ele faz desmancha isso. Aí eu volto para a validação, que é o tema. Quando a gente sabe quem é em Cristo, nada diminui, nada desfaz. Por isso você está apto a coisas absurdas como essa aqui. Porque alguém diria: o quê? Você perdoou? Era a hora de você se mostrar superior. Era o teu momento de se vingar. Aí você ia dizer assim: mas isso não ia mexer em quem eu sou. Porque quem eu sou não está em mim, quem eu sou está em Cristo. Ser superior ou não ia mudar nada. Então, sabendo quem eu sou e tendo a consciência do cristão que eu sou, varrer, limpar o chão, abraçar assassino, não me diminui. Percebe que quem entende isso não precisa de validação? Não precisa de validação dos outros, não precisa de validações de momento. Ele já está validado. Ele já sabe quem é. Jesus diz, o João diz: olha, Jesus sabendo de onde veio, para onde voltaria, sabendo que tudo estava entregue na sua mão, tinha chegado a sua hora, fez o quê? Saiu da cruz, brigou com todo mundo, aniquilou o mundo, matou o pecado, pegou Satanás do pescoço? Não. Amor. Por quê? Porque nada diminui quem ele é. Ele não precisa de reconhecimento. Ele já está reconhecido pelo Pai. A gente não precisa de validação de fora. A gente já está validado. Por isso a gente é apto a fazer coisas absurdas. Porque a gente não se importa. Esse jovem do tribunal, sabendo quem era em Deus, não estava nem aí para o que o mundo ia achar da sua atitude. Ele é um frouxo, ele é um bobo, ele é um tonto, perdoou, assassino. Ele não está nem aí, ele sabe quem é. Ele já está validado pelo Evangelho. Essa é a ideia do texto. Então, de onde que vem o valor das coisas? De quem valida. E quem valida é Deus. É Deus quem diz. Se Deus diz, então eu posso fazer coisas absurdas e contrárias à expectativa, porque nada desfaz o que ele fez em mim. Jesus não é menos Deus porque lava pés de homens arrogantes. Essa é a ideia do texto. A gente então não precisa ficar preocupado com status, com popularidade, com atribuições ou críticas a nosso respeito. Porque a gente sabe que nada desfaz o que Deus fez em nós.
nada desvalida a validação do evangelho que ele nos deu. De onde vem o nosso valor? Ou de onde vem, melhor, o verdadeiro valor? Primeiro, de quem valida, o próprio Deus, que validou Cristo, e ele estava apto a fazer o que fez. Segundo, de onde vem o verdadeiro valor? Do serviço que garante a validação. Vem de Deus, mas vem também de uma obra que foi feita. A obra do próprio Cristo é quem valida. Verso 10, acompanhe. Jesus lhe respondeu: quem já se banhou, precisa lavar apenas os pés, pois no mais está limpa. Vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Então veja, todos os discípulos aqui ficaram muito incomodados com o que Jesus faz. Muito. Esse procedimento de Jesus incomoda a todos. A maioria ficou embaraçada, a gente já viu isso. E aquele silêncio assassino está no ambiente. Jesus lavando e só o barulho da água e da toalha. E todo mundo constrangido. Mas Pedro não. Pedro diz, já que ninguém vai falar nada, eu vou falar. Pedro é o Pedro. Ele tem que falar alguma coisa. E a objeção dele aqui é muito franca. Ele diz, nunca deixarei que o Senhor lave os meus pés. De jeito nenhum o Senhor vai fazer isso. Isso não vai acontecer. Né? É como se você dissesse, tá bom, Jesus, entendemos. Chega. Já deu. Tá bom, beleza. Todo mundo aqui é bobo, tá todo mundo brigando por bobeira, era só cada um ter lavado o próprio pé, já entendemos. Pedro não está entendendo para o que isso aqui aponta ainda. Ele está achando que Jesus só quis constranger. Que era só isso. Né? Então, a objeção dele é franca e até de boa fé. O senhor é mestre, não vai lavar meu pé. Né? Lembra que eu disse, quando alguém pede alguma coisa pra gente fazer e a gente pega a pessoa fazendo pra gente se enrolou, o que a gente faz? Tá bom, deixa que eu passar, sabe? Entendi, demorei. Não é isso que a gente quer fazer, quer que a pessoa saia dali pra gente dar continuidade. É o que ele quer. Ele ainda não entendeu o que Jesus está fazendo. Ele não entende que o que Jesus está fazendo está carregado de simbolismo que antecipa a crucificação. Jesus está dizendo, isso aqui precisa ser feito. Porque isso aqui aponta para algo que eu vou fazer daqui a pouco. E se você não quer isso aqui, então você vai ficar muito mais escandalizado porque vai acontecer numa cruz daqui a pouquinho. Que na cruz não é lavar o pé do soldado romano, na cruz é morrer. Jesus está antecipando. Pedro e os outros vão entender mais tarde. Por isso ele diz o quê? Pedro, calma. Agora você não está entendendo o que eu estou fazendo. Mas daqui a pouco você vai entender. Tem a cruz aí na frente. Já já você entende. Né? E Pedro demonstra essa incompreensão dizendo, nunca, jamais lavará os meus pés. Aí Jesus diz o quê? Para que ele pare o que ele começou, que é tentar parar, fazer Jesus parar o que estava fazendo. Jesus disse, olha, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro, que é esse pêndulo, né? De um lado está aqui, de repente ele está do outro lado extremamente oposto, ele diz, olha, já que tem a ver com pertencer a ti, então não lava só o pé, dá um banho. Então lava a minha cabeça também. Então, já que o Senhor começou e isso aponta para pertencer ao Senhor, então eu não quero só ter os pés lavados. Eu quero ter também o corpo lavado. Então lava também a minha cabeça. Me dá um banho. Os outros só tiveram os pés. Vamos supor que Pedro é o último, tá? Os outros só tiveram os pés. O Pedro quer mais que os outros. Então, me dá um banho aí, Senhor. Lava a minha cabeça também. Né? Ou um sabonete aí, um shampoo na minha cabeça e lava também. Ou seja, eu quero ter parte contigo. Se para ter parte contigo eu tenho que lavar meu pé, então eu quero ter mais parte. As mãos e a cabeça. A resposta de Jesus tem muito a ver com a época, e mais uma vez eu repito, com o contexto geográfico e histórico. Quando você era convidado para um lugar, você se banhava. Não é? Você vai sair, você toma um banho. Veste uma roupa limpa. Só que os seus pés vão sujar. Por causa da poeira. Por causa da terra, da areia do lugar. Então você vai ter pé sujo. Jesus responde o quê? Não preciso lavar o corpo, porque você já tomou banho. A única coisa que sujou foi o pé. Só o pé que está sujo. Então é só o pé que precisa ser lavado. Aí Jesus aplica, vocês já são limpos pela palavra. A palavra já limpou vocês. Contudo, há um processo contínuo e não pode ser interrompido. Por quê? Porque vocês estão com o corpo limpo, contudo com os pés nessa terra de pecado. Vocês ainda sujam os pés desse mundo quando andam e causa do pecado. Então,
vocês precisam passar pelo processo de lavar os pés. Para que isso ocorra? Para a santificação de uma vida, para aquele que se salvou. Quem se salvou, que quem está salvo pelo Cristo, já está limpo. Essa salvação não se perde mais, que foi ele que salvou. Esse já está limpo, seguro e salvo. Contudo, como ele ainda caminha nessa terra caída, os pés vão se sujando. E aí vem o processo de quê? Santificação. A gente precisa policiar, tá sempre lavando os pés da sujeira do mundo. Sempre vai ter uma poeira ali de pecado, você vai ter que estar sempre limpando. E o texto aponta que isso não é feito sozinho. Tem vezes que você vai precisar que outro limpe o teu pé. Que você ainda se perdeu tanto andando nesse mundo e sujando os pés, que você vai precisar de um socorro, de um irmão que te ajude nesse processo de santificação, porque você não consegue mais limpar-se sozinho. Para isso que está apontando. Ou seja, o corpo está limpo, mas os pés ainda se sujam nesse mundo. Por isso, façam isso um pelo outro. Limpe os pés uns dos outros, santifiquem uns aos outros. A gente não pede mais a salvação se creu de fato, mas a gente ainda se suja, como disse desse mundo, por causa da nossa vontade, dos nossos desejos que ainda lutam conosco. Os nossos pés se sujam nessa caminhada, sim. E como que a gente faz? A gente limpa no processo de santidade, de arrependimento. E quando isso ficar difícil, alcançar aquela sujeira, limpar aquele jeito que não dá mais como, você precisa de o quê? De uma manicure, de um pé de coisa. Você precisa de alguém, um irmão, para ajudar você nessa limpeza. Por isso, ande com quem te ajuda. Ande com quem te aproxima de Deus. Ande com quem te leva para mais próximo de Deus. E pare de andar para quem te leva aonde o lugar é mais sujo. Comece a caminhar com quem te socorre nesse processo de santidade. Jesus está apontando para isso. A cena ganha significado quando Jesus diz que todos os discípulos já estão limpos, mas não todos. Judas se sujou tanto que ele vai permanecer sujo. Eu sei disso, mas eu amo. Eu acabei de lavar o pé dele. Mas isso aqui vai se sujar de um ponto que não vai ter mais como limpar. Ele ainda é objeto do amor, da limpeza. E essa limpeza não é aquela feita antes de ir para a festa, para a ceia, mas é a limpeza feita pela palavra e pela santidade. O que Jesus fez nele pela palavra já era suficiente, já tinham bebido da palavra, já tinham bebido desse espírito que havia os purificar, mas os pés periodicamente se sujam, porque eles têm que caminhar no mundo, nesse mundo de pecado. Então os discípulos ainda precisam ter os pés lavados, precisam periodicamente fazer isso, e precisam dessa santidade vinda do próprio Cristo, Jesus. Se a gente foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra, esse processo de caminhada vai sujar os nossos pés, porque a gente vai ter que pregar o evangelho em lugares de pecado, e corre o risco de a gente se sujar e não perceber. Por isso tem que lavar o pé sempre. Sempre, e sempre, e sempre. Você já percebeu que sujeira na gente são só os outros que notam, a gente não nota? Né? É só os outros que notam que a gente pode ter chulé. A gente se acostuma tanto com o cheiro que a gente não sente. Uma coisa pior, na minha opinião, é só os outros que notam que a gente pode ter bafo. E feliz é o homem e a mulher ter um amigo, uma amiga que diz: "Ô, você tá com bafo", porque quando não falam, você não tá sentindo. Você tá ali no ambiente, rindo à toa, saliva para todo lado. As pessoas estão com um bom ar. Feliz é quem tem um amigo que diz assim: "Colega, procura um dentista, corre atrás. A gente tá sentindo alguma coisa aí que" né? Só que geralmente a gente não fala, né? Por que a gente é assim? Você deu cara, a pessoa quer ser uma maior amiga. Ela tá com feijão no dente, a gente, em vez de contar para ajudar, a gente fica tão constrangido. Olha, ele vai passar a língua e vai perceber. Você não quer só cheirar no ouvido, a gente só corre do banheiro na hora de ir no espelho rapidinho. Não é? É um constrangimento estranho, que parece que até a mais verdadeira amizade trava. É só os outros que percebem sujeira na gente. Isso acontece com os pés sujos pelo pecado na aplicação que Jesus faz. Às vezes a gente não vê que está sujo.
A gente está andando tanto e não percebeu que a gente está indo, indo, e está entrando uma sujeira que não vai sair debaixo daquela unha. E aí de que vem alguém que nos ama como Cristo ama e diz: olha, dá uma olhadinha no seu pé aí. Você está acumulando muita sujeira. Você não está passando pelo processo, você abandonou esse processo de limpar o pé. E feliz é o homem ou a mulher que tem alguém que chega e diz: senta aqui que eu vou lavar o teu pé. Senta aqui que quem vai fazer isso hoje sou eu vou te ajudar, eu vou orar com você, eu vou te acompanhar, eu vou grudar em você, eu vou ler com você, eu vou te convidar para ir à igreja, se você quiser força para não ir, eu vou te buscar, eu vou te arrastar, eu vou te acordar cedo, eu vou fazer você vir, eu vou te insistir, porque eu sei que você vai dizer não, mas você vai me agradecer depois. Entende isso? Louvado seja Deus pela minha mãe, que nunca parou de orar por mim e pelas minhas irmãs. Que mesmo eu com o pé entupido de pó e me sujei embaixo da unha, nunca deixaram de acreditar. Mesmo tendo todas as respostas contrárias. Louvado seja Deus porque pessoas fazem isso pela gente. Não é? Louvado seja Deus porque tem quem insiste. Jesus está dizendo: vocês não entendem o que eu estou fazendo, mas vocês vão entender. Então, de onde vem o verdadeiro valor? Eu vou te fazer algumas perguntas. O que é que quando não existe, tudo está mal? E que quando existe, tudo fica bem na sua vida? Elenca aí, faz uma lista de coisas que se não tiver, o seu dia não presta. E se tiver, você se sente confortado e bem. Faça essa lista de coisas que não podem faltar. Aquelas sem as quais você se deprime. Aquelas sem as quais você não se sente seguro e nem amparado, se não existirem. Faça essa lista. Eu digo para vocês que nenhuma dessas coisas que vocês estouem na sua mente vai te valorizar diante dos homens ou diante de Deus. Nenhuma delas, porque são todas passageiras. Simplesmente porque no Evangelho o que vale não é o fruto da autovalidação, daquilo que eu faço para que eu me sinta reconhecido, mas sim o que vale, o que se estriba na validação que vem do alto, não da minha, que vem de Deus. Quando Deus disse quem eu sou nele, em Cristo, e me salvou, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso nem do meu próprio reconhecimento acerca de mim mesmo. Eu não preciso nem disso. Simplesmente porque não é o que eu faço que me dá significado, mas é quem eu sou em Jesus que dá significado ao que eu faço. Aí eu posso lavar pé de gente que nada diminui, que eu continuo sendo quem eu sou. Tem gente que acha que é o que ele faz que dá significado a ele. Então ele leva a profissão como uma idolatria. Ele leva o casamento como uma idolatria. Ele leva o amor aos filhos como uma idolatria. Ele leva o amor à esposa como uma idolatria. Ele leva o amor às suas posses como uma idolatria. Porque ele diz: sem isso aqui eu não sou ninguém. É o que eu faço que me dá valor. Quando a gente encontra o Evangelho, a gente percebe que se é Deus quem nos dá o valor, não é aquilo que eu faço que diz quem eu sou, mas quem eu sou que vai dar valor àquilo que eu faço. Aí eu posso ser porteiro, eu abro porta para a glória de Deus. Eu posso ser faxineiro, eu varro o chão para a glória de Deus. Eu posso ser um cirurgião cardíaco, eu faço uma cirurgia no coração para a glória de Deus. Não é o que eu faço que me valoriza e diz quem sou, é quem eu sou que vai dar valor ao que eu faço. Você vai ser um faxineiro, alguém vai dizer: ninguém varre igual tu. Eu já disse isso aqui uma vez. Tem pessoas aqui, profissionais liberais, que tem fila de gente para ser atendido por ele, que não é isso que dá valor às coisas. Na escala de valores desse mundo, você é o que come, você é o que veste e você é o que pode comprar, não é? Na escala de valores do mundo, você é aquilo que você come. Se você vai nos melhores restaurantes, você é uma pessoa chique, para ser admirada e seguida nas redes sociais. Que você vai sempre fazer um post, porque está comendo num prédio de 250 andares, quase tocando na primeira nuvem para ver todo mundo de baixo, almoçando um prato que tem um pedacinho de folha e uma carne de lado.
Eu não servia para ser rico, eu ia morrer de fome. E aquilo é chique, não é? É chique, a pessoa corta aquilo de um jeito, eu com uma bocada só. Quem vai à pizzaria comigo passa vergonha, eu não sei comer pizza de garfo e faca, eu como com a mão. Eu até tento, mas no primeiro pedaço eu abandono, porque pizza pra mim é pra você comer com gosto, é pra lambuzar de gordura. É assim que eu entendi a vida, mas é chique. Então você é isso. Para o mundo essa é a escala de valor, você é o que come, você é o que veste, né. Tem gente que compra roupa e não tira nem a etiqueta, ela fica pendurada para saber onde foi comprado e com aquele preço girando para saber o quanto ela pagou. Porque essa é a escala de valor do mundo. E você é o que pode comprar. As pessoas expõem tudo que podem comprar, quer que todos vejam o que ela conseguiu. Mas para Deus, o que dá significado a você é o que foi feito em você na cruz. Aleluia. É o que Cristo fez por nós naquela cruz. É isso que nos valida. E aí quando a gente entende isso, não tem serviço que nos humilhe. Não tem serviço que nos rebaixe. A gente faz o que tem que fazer, sabendo que aquilo nunca destrói o que Cristo construiu. Para encerrar, o pastor Jeremias Pereira foi convidado para um evento, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana do Brasil, em Belo Horizonte. Pastor muito conhecido. Foi convidado para pregar no evento e ele chegou antes do horário. E quando ele chegou, eles estavam organizando o local. Ele disse: "Ah, eu não vou voltar para o hotel, eu não vou dar uma volta, eu vou ficar aqui para um canto aqui, enquanto o pessoal arruma as cadeiras". Eles estavam ainda varrendo o local alugado para o evento, arrumando as cadeiras e vendo o som. E ele chegou. E, para quem conhece ele e segue no Instagram, o pastor Jeremias Pereira, ele foge um pouco, do padrão de pastor. Ele usa camisa florida, cheia de flor, e gosta muito disso. Ele é o senhor já, mas ele é bem diferente do estereótipo de pastor, principalmente presbiteriano do Brasil. E ele tá lá com a roupa dele. Então ele vai cumprimentar uma pessoa, e essa pessoa era a organizadora que estava ali organizando as pessoas que estavam limpando e arrumando. Ela olha para ele e diz assim: "Quem é você?" Diz: "Eu cheguei agora", diz: "Então você tem que ajudar". Nem sabia quem era. Botou a vassoura na mão dele, uma pá: "Faz o seguinte, limpa os banheiros". Ele olhou para aquela pessoa, ela saiu andando, ele ficou olhando para aquilo na mão e falou: "Ah", pegou a calça aqui, dobrou, tirou o sapato e foi para o banheiro. Pastor Jeremias Pereira. E aí chega alguém do evento e vê aquele homem no banheiro. Chega nisso: "Mas o que você está fazendo aqui?" Eu: "Não, eu cheguei para cumprimentar a pessoa, ela me deu uma vassoura e mandou vir aqui, eu só tô seguindo ordem". Meu Deus, diga quem é. Eu vou chegar lá e vou chamar a atenção, porque como pode uma pessoa não saber quem o senhor é? Como pode pedir: "Não, pastor, pelo amor, peço". Ele olhou: "Calma, meu amigo, por que você acha que eu não posso lavar o banheiro? Você está dizendo que eu não sei lavar o banheiro? Fique tranquilo, eu ainda não terminei. Quando eu terminar aqui, eu vou. Deixa aqui, vá para lá, vai fazer o que vocês vêm fazer e deixa que eu termine o meu trabalho, que me delegaram". E ele terminou de lavar o banheiro, de limpar o banheiro. Saí de lá e disse: "Pronto, agora a gente pode conversar". Aí chamou a pessoa lá: "Pastor, mil perdões, meu Deus, eu tô aqui, cabeça rodando de ter que montar tudo". Quando eu olhei o senhor ali sem nada na mão, eu falei: "Vai ajudar aí". Não fazia ideia, ele disse: "Não peça perdão, porque não tem ninguém aqui que não possa fazer alguma coisa. E obrigado por me convidar para participar do que vocês estavam fazendo".